Olá a todos, vamos finalmente encerrar a nossa disciplina, né? Hoje nós falaremos sobre dicionários. Então, pessoal, em Python não existe uma estrutura de dados do tipo estrutura, struct ou registro. O mais próximo que nós temos são os dicionários. Os dicionários são muito parecidos com as listas. As listas, no caso, armazenam vários valores onde nós podemos acessar, modificar ou alterar, inserir, baseado no número, que é o índice, que é a posição onde a gente quer realizar a determinada operação. Os dicionários são muito parecidos, no entanto, em vez de ser um número, é uma string, é uma chave, ok? Então, por exemplo, em C nós podemos definir uma estrutura aluno que tem a matrícula, que é um inteiro, o nome, que é uma cadeia de caracteres, curso, que é uma cadeia de caracteres, e assim sucessivamente, né? E aí a gente pode acessar, por exemplo, aluno.nome, aluno.matrícula, aluno.curso. Aqui é muito parecido. No caso, se a gente tiver um dicionário aluno, a gente pode criar aluno na chave nome, recebe alguma coisa. Aluno na chave matrícula, recebe alguma coisa. Então, é muito parecido, é muito semelhante. Então, tá aqui, abre chave, fecha a chave. Tá aqui, eu tenho obrigatoriamente o primeiro elemento, que é uma chave, e seguido de 2 pontos, logo em seguida o valor. O valor pode ser qualquer coisa. Pode ser um string, um inteiro, complexo, um objeto, uma lista, uma tupla, ou um outro dicionário, o que você quiser. A variável dicionário 1, ela é um dicionário cuja o primeiro elemento contém uma chave, cujo nome é chave, e o valor desta chave é o valor. Não muito útil, mas é válido. Vamos lá. Temos o segundo dicionário, onde a primeira chave é segunda, cujo conteúdo é mau humor. A próxima chave é quarta, cujo conteúdo é futebol. Temos também a próxima, que é sexta, cujo conteúdo é fuá. Então, esse é o dicionário 2. Veja que aqui eu utilizei uma chave, que é um string, valor string, chave string, valor string, chave string, valor string. Não, como eu falei, não é obrigatório ser todos os valores string, você pode botar o que você quiser. Um exemplo aqui que nós estamos trabalhando com inteiros. Então, dicionário 3, primeiro, recebe 1, segundo é 2, terceiro é 3. Para criar, nós temos basicamente duas formas. A primeira a gente já viu, que é utilizando abre chaves e fecha chaves. Então, tá aqui, não tem nenhuma novidade. A única novidade aqui é nesse próximo dicionário, que eu botei apenas dic. E aqui eu estou utilizando comprehensions. Eu recomendo, clique aqui neste link, certo? Isso aqui é um link, clique nele para ele abrir algumas teorias sobre comprehensions em Python, certo? Mas basicamente é uma regra, onde a gente percorre uma lista e já faz uma determinada operação, certo? Então, estou percorrendo, aqui é uma tupla, né? Mais um enumerate, como se eu estivesse gerando uma lista, certo? E eu tenho aqui duas variáveis. Então, para as variáveis são idx, ou índice, e a variável nome, certo? Então, quando eu utilizo o enumerate, ele retorna a posição e o conteúdo. Então, a posição é 0, o conteúdo é 1. Posição 0, conteúdo 1. Posição 0, conteúdo 1. Então, a primeira variável, a posição, vem para o idx. A segunda variável é o conteúdo, vem para nome. Então, veja que eu estou gerando aqui um dicionário cuja chave é nome. Veja, chave, 2 pontos, valor. Chave, 2 pontos, valor, certo? É idx mais 1. Então, é a chave que vem de nome, que é primeiro, segundo, terceiro, e seguido do valor, que é idx mais 1, que é a posição. Posição 0, 1, 2. Então, 0 mais 1, 1. 1 mais 2, 2. E 2 mais 1, 3. Certo? Então, ficará nome, primeiro 1, segundo 2, terceiro 3. Certo, pessoal?
Não falei para vocês, mas o for, a gente não trabalha única e exclusivamente com a variável. Você pode trabalhar com bem mais variáveis, certo? Também deixo para vocês pesquisarem, trabalhar com for utilizando várias variáveis. Então, criando dicionários através do construtor dict. Então, que é uma função construtora. Então, eu tenho aqui dicio1, utilizando o construtor dict, onde eu passo primeiro, segundo, terceiro, certo? Então, quando eu fizer essa atribuiçãozinha aqui, significa que eu estou criando um dicionário cuja chave é isso daqui e o conteúdo é esse. Chave, conteúdo, chave, conteúdo. Eu também posso utilizar a função zip. Veja que eu tenho a primeira lista, que tem primeiro, segundo, terceiro, e tenho a segunda lista, 1, 2, 3. Então, a função zip vai relacionar esse com esse, esse com esse, esse com esse, e aí vou gerar aqui o meu dicionário em cima do resultado da função zip. Outra forma, pessoal, é usar uma lista de tuplas. Nós não falamos sobre tuplas, mas é muito parecido com listas, é muito parecido com dicionários, né? Eu vejo para vocês também, vocês já estão grandinhos, maduros o suficiente para pesquisar e entender como funcionam as tuplas, certo? Pesquisem, cresçam, sejam independentes. Então, aqui eu tenho uma lista, que vai daqui para cá, e cada elemento dessa lista é uma tupla. Nesta tupla eu tenho a string primeiro, e o segundo elemento 1, string segundo, 2, string 3, terceiro, string 3. Então essa lista de tuplas ele vai gerar um dicionário. Digamos o seguinte, eu tenho aqui uma lista chamada chaves, que é uma lista de chaves, né, cujas chaves são x, y, z. Então eu posso criar um dicionário com estas chaves aqui, utilizando o construtor dict.fromKeys, ou seja, chamando a função fromKeys da meu construtorzinho aqui dict, eu posso passar chaves, todos os conteúdos serão 0, ou seja, eu tenho um dicionário que será x, 0, y, 0 e z, 0. Bem, então nós aprendemos a construir, agora nós vamos buscar os dados que estão dentro desses dicionários. Então eu tenho aqui pessoa, nome, que é Walt Disney, eu tenho altura, que é 1,65 e tenho a chave idade, que é igual a 21. Então eu posso imprimir, buscar esses conteúdos de duas formas, utilizando aqui o colchetes, botando a chave, então pessoa no campo nome, será impresso Walt Disney. Se eu botar aqui pessoa get nome, também será impresso Walt Disney. A diferença daqui para cá, eu utilizei abre chave e fecha chave, daqui eu utilizei a função interna get. E eu tenho que passar a chave, né? É muito mais simples usar isso daqui, né? Mas fique à vontade, o programa é seu, você faz como você quiser, né? Então eu poderia também ter botado pessoa.get altura ou .get idade. Então ele vai imprimir de acordo com a chave. Agora, se a chave não existir, e aí ele vai retornar none. Por quê? Porque não existe chave peso, existe a chave nome, altura e idade. Então, se você quiser o conjunto com todas as chaves, né, você bota aqui pessoas.keys, certo? E aí será impresso nome, altura e idade. Testem. Se nós quisermos apenas os valores, você bota pessoas, no caso aqui do meu dicionário é pessoa, né? Pessoa.values. É possível percorrer todo o dicionário, né? O primeiro elemento, o segundo, terceiro, assim sucessivamente. Então nós temos novamente a nossa pessoa já conhecida. Então, para a chave em pessoas.chaves, fácil, né? Então pego todas as chaves, ou seja, primeiramente nome, depois altura, depois idade. E aí eu vou imprimir a chave, depois o valor, né? String, 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 certo? Então eu pego a chave e aí o conteúdo desta chave dentro do dicionário pessoa. Muito simples, né? Também posso
pegar diretamente os valores, já que você não está interessado na chave, só que apenas os valores, então você pode utilizar a função values. Então, para valor em pessoa.valores, veja que aqui vai retornar uma lista de valores. Então, print valor %s, que será impresso o valor vindo aqui deste conjunto de valores, né? Caso você queira, você pode pegar tanto a chave quanto o valor, né? Uma dessas formas, a primeira que nós vimos foi aqui. Veja que nós temos a chave e com a chave a gente consegue o valor. Mas caso você queira, veja aqui novamente a nossa pessoa. Temos aqui o for com duas variáveis. A primeira variável é a chave e a segunda é o valor vindo de itens. Então, quando você tiver um dicionário e botar itens, ele vai retornar uma lista de tuplas, onde terá relacionado a chave e o seu valor. Então, primeiramente a chave e depois o valor. Então, já pega aqui a chave, coloca aqui e o valor diretamente aqui, sem precisar utilizar novamente o dicionário. Cuidado, às vezes você pode ter vários dicionários diferentes. Por exemplo, você tem o dicionário pessoa, você só precisa do nome e o CPF. Mas digamos que você tem o dicionário aluno. O aluno é muito parecido com a pessoa, ele tem o nome, tem o CPF, porém ele tem a matrícula, certo? Então, se você por acaso botou todo mundo dentro de uma lista e misturou aluno e pessoa, pode ser que você queira acessar o campo matrícula de alguém que é pessoa, só que pessoa não tem matrícula, quem tem matrícula é aluno. Então pode ser que gere um erro. Então o que é que você faz? Verifica se aquele dicionário que você está utilizando tem o campo que você quer. Então evita seu programa errado, algum erro qualquer que seja lá, né? Então, por segurança, você faz o teste. Então nós temos aqui a pessoa novamente, muito famosa, né? Se nome está em pessoa, nome está em pessoa, pessoal? Sim, veja, está aqui. Você poderia pegar qualquer um deles, nome, altura ou idade. Está em pessoa? Sim. Então, imprima funcionário %s, que vem o que? O campo que eu estou procurando, né? Que é o meu campo que eu estou testando, que eu estou com medo que dê erro. Qual é? Nome. Então, pessoa.nome. Você também pode procurar por um determinado valor armazenado dentro do seu dicionário. Então, se o Enner not in pessoa.values, veja que aqui a minha função values vai retornar uma lista de todos os valores. Então, a gente já viu isso em lista, né? A gente pode pesquisar dentro de uma lista utilizando o in ou o not in. Então, se o Enner não estiver nestes valores, veja que a minha lista de valores aqui é só que Walt Disney 1.65 e 21, ou seja, o N não está cadastrado, então pessoa não cadastrada. Então veja que agora é possível inserir uma nova chave. Quando a gente fala em chave, também tem um valor associado, ou seja, é um conjunto chave-valor. Então veja que eu tenho aqui pessoa, nome, Walt Disney, altura 1.65, idade. Caso eu queira inserir um novo conjunto chave-valor, eu boto aqui pessoa, o novo campo, a nova chave que é peso e valor 200. Então, quando eu imprimir novamente, veja que no finalzinho aqui eu inseri uma nova chave que não tinha, né? Peso 200. Então, bem simples de fazer. Da mesma forma, você também pode utilizar o update. Então, update significa que você vai colocar este dicionário no final deste dicionário, certo? Então, está aqui novamente a nossa pessoa.update. Veja, está aqui o meu dicionário, que só tem a chave peso, cujo conteúdo é 200, né? Então, no finalzinho aqui também serve. Se você quiser inserir só um par, chave e valor, você utiliza a atribuição. Se você quiser botar vários e vários e vários, você utiliza o update e bota vários de uma vez. Bem, agora se você quer modificar um valor que já está lá, não quer inserir um chave valor novo, então você utiliza a função update. Então está aqui pessoa, novamente, já conhecido. Então, pessoa update, o nome Scatileusa. Então vai sair o Walt Disney e ficará Scatileusa
no nome, altura ponto 1.65, idade ponto 21, né? Vem que só mudou o que eu mandei, que é o nome. Bem, já criamos, já consultamos, já alteramos, já inserimos e agora nós temos que excluir. Então, vamos lá, novamente nós temos a nossa pessoa já famosíssima e aí nós usaremos a função del. Então, quando nós usarmos a função del, pessoa, no campo idade, todo esse par, chave, valor será removido. Então, ficará apenas nome, Walt Disney e altura 1.65. Também é possível remover utilizando o pop. No caso do pop, pessoal, além de remover, ele retorna. Certo? Então, é possível salvar o valor antes de mandar ele embora. Então, novamente aqui o nosso famoso. Tem aqui, veja que e sempre depois do pop tem uma atribuição. Então, tenho aqui pessoa, ponto, pop altura, quanto é a altura? 1.65. Então, 1.65 será armazenado dentro de retorno. Então, quando eu imprimir pessoa, será impresso nome Walt Disney, idade 21. Veja que nós retiramos a altura e logo em seguida imprimimos o retorno. O retorno veio a altura, que é 1.65. O pop item, você não informa nada, mas já está pré-determinado que será o último. Então, o último elementozinho aqui do dicionário será removido. Então, quando eu botar aqui pessoa.pop item, sai o par idade 21, ficando apenas nome Walt Disney, altura 1.65. Certo? Então, quando eu imprimir pessoa, sai a idade, ficando apenas nome e altura, e a idade será armazenada dentro de último. Veja que ele armazena uma tupla, ok? Uma tupla, idade 21. Também nós temos a função clear. A função clear ela limpa tudo, está nem aí, né? Então está aqui o nosso dicionáriozão completo, pessoa.clear, tchau, quando imprimir pessoa, terá apenas um dicionário vazio. Também é possível fazer cópias de dicionários. A gente pode fazer por apelido, lembrando que apelido são nomes diferentes da mesma criatura. Então, o que acontece com um, acontece com o outro. Então, eu tenho aqui pessoa, que a gente já conhece, e tenho aqui a variável gente, que recebeu pessoa. Então, veja que é um apelido, é uma cópia por apelido. Então, o que acontece com pessoa, acontece com gente. O que acontece com gente também vai acontecer com pessoa. Uma característica importante é que os apelidos possuem o mesmo endereço, o mesmo ID. Então, se a gente imprimir aqui o ID desta variável e imprimir o ID desta variável, veja que são absolutamente iguais, tanto no endereço quanto no conteúdo, certo? Então, como elas estão no mesmo local, na mesma posição de memória, tudo que modificar nesta posição de memória vai acontecer nesta posição de memória, certo? Por isso que se eu modificar aqui, também modifica aqui. É possível criar clones. Então, cuidado com os clones, né? São seres independentes, são idênticos, mas são independentes. O que acontece com um não acontece com o outro. Então, eu tenho aqui pessoa, que a gente já conhece. Temos aqui apelido, veja que apelido é um apelido de pessoa, né? Então, tudo que acontece com esse também acontece com esse e vice-versa. Já eu tenho aqui a variável clone, que eu tenho aqui pessoa.copy. Então, a função copy cria clones. Então, veja que quando a gente imprimir aqui, pessoa e apelido tem o mesmo endereçozinho aqui, ó. Veja tudo. Neste exemplo aqui, 373852288. Igualzinho, certo? Por quê? Porque foi criado por uma atribuição, criada por apelido. Já o copy foi criado uma cópia por clonagem, né? Então, o que acontece com um não acontece com o outro. Um exemplo disso, né? Para comprovar, veja que eles estão em endereços totalmente diferentes. Então, quando a gente imprimir aqui o endereço de clone, ele está em um endereço totalmente diferente. Então, o que modificar aqui não acontece nem aqui e nem aqui. Bem, era isso, pessoal. Como eu falei, dê uma olhada no código-fonte. Tudo que está lá no código-fonte é o que está aqui. Uma modificaçãozinha bestinha aqui e acolá, mas
só estética, certo? Então, o conteúdo é esse. Vejam tudo que foi passado como desafio para vocês estudarem só, né? Sejam independentes. Obrigado por este semestre, né? Eu espero que vocês tenham aprendido. Perdoe-me por qualquer falha, né? Não falei tudo sobre Python, pelo contrário, até longe, né? Mas pelo menos você tem uma base para continuar sozinho e aprender novos conteúdos sem sofrer tanto, né? Então nos veremos aí em Programação 2. Um forte abraço. Tchau, tchau.